Então com vocês um pouquinho. Uma coisa muito importante, gente, é saber que quem tem palavras de vida é Deus. O homem é falho, ele tem sabedoria, mas a sabedoria do homem é limitada, não passa daqui. A sabedoria de Deus é infinita. Muitas vezes nós erramos, a palavra nos diz, Jesus falou, não, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não adianta nada você tentar fazer da sua forma, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus determinou que fosse assim, nós vamos pagar o preço. Um exemplo, se você subir em cima de um prédio e pular, o que vai acontecer? Você vai morrer. Uma criancinha estiver atravessando essa rua, por exemplo, ela não sabe que passa carro, ela não sabe que vai poder sofrer um acidente, pode morrer, ela simplesmente atravessa. O que pode acontecer? Ela pode morrer, não é? Mesmo ela não conhecendo essa lei natural, vai acontecer isso com ela. Mesmo se a criança caia de um prédio, ela não sabe que existe a lei da gravidade, mas por não conhecer, ela sofre as consequências do não conhecer. Muitas vezes também nós sofremos consequências, nós somos infelizes por não conhecer a vontade de Deus. Nós não lemos a Bíblia, a carta que Deus nos deixou com as instruções para tudo em nossas vidas. Ou quando a gente lê, a gente não obedece. Então, é uma rebeldia que traz um pecado, que traz uma separação de Deus. Ele não nos ouve, não nos atende às orações. Mas a palavra do Senhor não diz que tudo que pedires em oração, Ele atenderia? Sim, mas o pecado traz separação. Também é a palavra de Deus e tem pré-requisito, prioridade em cima dessa outra palavra. Ou então você pode obedecer apenas parcialmente a palavra de Deus. Né? Eu vou perdoo ele, perdoo ela, perdoo, não perdoo. Perdoa, não perdoa. Perdoa naquilo que convém. É a obediência parcial. Então nós sofremos por bobeira. Nós ouvimos as pessoas falando o que elas acham, nós achamos que deve ser as coisas assim, por aquilo que nós recebemos, né, de instrução de nossos pais, de amigos, daquilo que nós passamos na vida, mas nós não procuramos e não buscamos a palavra de Deus, que é o padrão de vida, é a palavra que dá realmente cura, a palavra que dá vida e transformação em nossas vidas e traz a felicidade, aquela felicidade que permanece para sempre. Né? Então, que vocês estejam atentos na palavra de Deus, que é Ele que tem palavras de vida para nós, tá bom? Vamos estar começando aqui. O homem, ele é um ser relacional. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 2,18. Né? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, o homem não foi feito para ser isolado, para não viver uma vida egoísta. O homem foi feito para viver em comunidade. E a primeira comunidade é o casal, o casamento, é a família, a primeira célula de amor que Deus formou, é o casamento, depois a família, depois o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça. Para isso, nós precisamos nos comunicar um com o outro. Quando a Solange nos convidou para trazer a palavra de Deus, né, nós oramos, e ela também, quando eu perguntei para ela se tinha algum tema específico para essa reunião, ela falou assim, não tem, nós estamos lá trabalhando com Casados para Sempre, né, o MMI, a gente tem sentido que tem tido uma dificuldade na comunicação dos casais. Né? Então, realmente, Deus confirmou, e nós preparamos um material específico para essa noite, que a gente está querendo compartilhar com vocês. Né? A pergunta, quem aqui está fazendo o Casados para Sempre ou pretende fazer? Eu já fiz. Gente, nós ministramos Casados para Sempre quase, acho que mais ou menos uns 15 anos. Nós implantamos em São José, Taubaté, Pinda, Lorena, Caçapava, em vários lugares, nós éramos treinadores pelo ministério, e é maravilhoso. Deixe Deus usar esse ministério, esse material, para trabalhar na vida de vocês. Isso foi o alicerce, junto com a Bíblia, junto com a Palavra de Deus, quando o Senhor nos resgatou da lama, que o nosso casamento estava afundado. Tá bom? Então, realmente, assim, nós temos uma eterna gratidão pelo ministério, é um ministério extremamente sério, isso foi base da restauração do nosso casamento. Um breve resumo do nosso testemunho, não estava previsto falar isso, mas é importante vocês saberem que Deus é um Deus de milagres. Amém. A gente estava nos separando, né? Eu não já sentia nenhum amor para minha esposa, pelo contrário, eu sentia até nojo dela, né? Numa certa época do nosso relacionamento, não conhecia Jesus, né? Não tinha essa intimidade com Ele.
E isso foi afastando um do outro por muito tempo, até que realmente resolvemos nos separar. Mas aprove a Deus nos resgatar dessa lama, né? Então, muitas pessoas oraram por nós. Então, gente, se você está orando por alguém, não desista. Na hora certa, Ele vai puxar, resgatar essa pessoa. Nós somos frutos de oração. Então, a Isa foi convidada para um chá da Donep, e ali, um chá de mulheres, e ali ela entregou a vida para Jesus. Deus restaurou a vida dela, a alegria de viver. E com o tempo, Deus me alcançou também. Eu comecei a participar das reuniões ali, e num apelo que fizeram, eu aceitei Jesus também. Aí comecei a frequentar a casa de Deus, a igreja, e ali Deus foi restaurando, né? Aquilo que era uma coisa que não sentia mais amor, Deus restaurou um pouquinho mais. Eu sentia nada por ela por um certo tempo. Passava mais um pouco de tempo, eu olhava para ela, nossa, até que não é tão feia assim, né? Aí passava um pouquinho mais de tempo, a gente ia ouvindo a palavra de Deus, ia praticando, né? Chegava em casa assim, puxa vida, está bonita hoje, o que está acontecendo? Deus foi paulatinamente, né, acrescentando em nós tudo aquilo que tinha sido roubado pelo inimigo. Nos restaurou o amor de tal forma, gente, que a gente tem hoje um amor, uma atração pelo outro, física, emocional, espiritualmente, como nós nunca tivemos na nossa vida. Deus não só restaura, mas Ele faz melhor do que aquilo que você já sentiu. Se você está sentindo realmente que o seu casamento não está bom, está morno ou está frio, saiba que Deus tem a receita, Deus tem poder, basta que você queira, que você aceite a sua instrução e siga. Nós temos aqui um roteirinho primeiro você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Segundo, você precisa decidir a obedecê-la. É decisão racional, não é sentir vontade. É decisão, eu vou obedecer. Mesmo que você não entenda, como a criança. Um pai, por exemplo, que chega com a criança ali fora, ela vai querer correr, atravessar a rua. O pai pega a mão da criança, segura forte, machuca até a mão da criança. A criança olha para o pai, xinga o pai, chuta a canela, eu não quero mais saber de você, vou embora. Não é assim que acontece? Ela não sabia do que ela está sendo livrada, ela não sabia do que podia ter acontecido com ela. Mas quando ela crescer, ela vai olhar para trás e ver o que o pai fez, e vai falar, pai, perdão, eu não sabia, o Senhor me salvou de ter morrido naquele dia. Um dia eu fiquei tanto tempo de mal com você, te xinguei, queria ir embora de casa, mas você salvou a minha vida. Então hoje, pode ser que você não entenda. Falou-se muito de perdão aqui. No final, a gente vai trabalhar um pouco sobre perdão. Então, se você tiver essa disposição de acatar e aceitar a palavra de Deus, mesmo não sentindo vontade, Deus transforma. Ele só não transforma quando você não age. Quando você age segundo a tua palavra, o que acontece? Ele starta ali, dá partida de um processo de restauração, de restituição de tudo aquilo que foi roubado de você. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu concordei a ficar com a minha esposa, mesmo não gostando mais dela, a partir desse momento que eu tomei essa decisão, Deus começou a me limpar de toda aquela sujeira, começou a me limpar dessas coisas ruins, me trouxe de volta ao amor e a atração por ela. A gente sabe que Deus ele é tremendo e Ele tem poder de fazer todas as coisas. A gente sabe que Deus cura AIDS, câncer. Deus não podia ter simplesmente ter restaurado uma coisa momentânea, papuf, restaurou o casamento, como poderia restaurar qualquer um de vocês aqui. Só que existe um processo. Deus sabe que existe o livre-arbítrio e você também sabe. Então, e precisa de uma postura sua. Essa noite, não pense se o seu cônjuge está ouvindo essa palavra ou não. Essa palavra hoje é para você individual. Eu digo que a salvação ela é individual, não é? Então, a mesma coisa, a salvação individual minha, a salvação individual dele. Mas, a partir do momento que você casou, você fez 100% uma unidade de uma só carne. Só que ele é 50% responsável, não é? Eu também sou 50% responsável pelo nosso relacionamento. Mas as minhas atitudes, eu sou responsável 100%. É 50% do total, mas a minha responsabilidade é 100%. E a dele é 100%. Então, essa noite, esqueça o filho, esqueça o trabalho, esqueça as atividades, esteja aqui 100%, para que o Senhor possa falar com você 100%. Ok? Então, a comunicação é um dos pontos que deteriora os relacionamentos, né? A comunicação não é apenas o que se diz, mas o que chegou como mensagem ao coração do outro. Se eu ficar assim para ela,
Não estou falando nada para ela, mas estou passando alguma mensagem para ela? Estou ou não estou? Acho que não, né? Não estou passando nenhuma mensagem? Está mensagem? passando alguma mensagem? Ou tá? Que mensagem ele está passando? Exatamente, não quer nem saber. Pouco caso, desprezo. Então, nós temos... E aqui nessa foto? Dá para ver? A moça está falando com o rapaz e ele está ali tentando desligar a boca dela através do controle remoto e a expressão dele de total desprezo, não é? O que vai acontecer com esse casal ao longo do tempo? Machuca. Quando uma pessoa machuca a outra, o que você quer fazer? Você dá um passo para trás, né? Você vai se afastando, vai se afastando. Chega um ponto que o laço de amor estica, 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 e uma hora ele rompe. E não tem mais ligação nenhuma um com o outro. É isso que o inimigo faz, lançando ideias ruins, imagens, coisas da nossa vida. E depois Ana vira e fala assim, quem é você? Você não é a pessoa com quem eu casei. Né? Nós estamos nos separando porque não tem afinidade. Incompatibilidade. Não, que isso. Quando você casou, você falava que você amava, que você era apaixonado pela pessoa, e de repente começa a esfriar, acaba tudo. Você se afastou. Você colocou outras coisas no caminho. Né? Vamos lá. Bom, nós temos também alguns tipos de comunicação. Nós temos a comunicação verbal e a não verbal. O que ele estava fazendo aqui era exatamente a não verbal. Quer dizer, ele estava de costas para mim. Né? E existe a comunicação verbal, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Então, o que é? É uma mensagem falada, pode ser um monólogo, posso estar falando sozinha, né? Pode ser uma exposição, dicas, pode ser um monte de coisa. Ali nós temos um casal, exatamente o que eles estão fazendo? Estão conversando, estão falando um com o outro. Você vê que não tem celular, não tem nada. Existe ali o quê? Os dois conversando e se entregando realmente numa comunicação, que hoje em dia é meio difícil, né? Você vê algumas pessoas terem tempo para poder conversar. E também existe o não verbal, que era aquilo que ele estava fazendo, que é uma mensagem não falada, mas ela pode ser o quê? Pode ser o silêncio, pode ser por atitude, pode ser uma postura, como ele estava assim, virado de costas, né? O comportamento, pode ser um comportamento agressivo, né? Então, existe realmente esse tipo de... Pode ser um sorriso, uma cara feia, desprezo. Então, existe o verbal e o não verbal. Às vezes, a pessoa está falando e a pessoa está assim. O que isso quer dizer? A pessoa está com paciência esgotada para não falar outra coisa que a gente não pode falar. Nem quer falar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, ele fala assim, não, que eu falei tal coisa, mas também você fez uma cara... Né? É só eu que faço cara ou vocês fazem também? Eu acho que a irmã faz ali também. Pois é, são coisas assim que a gente fala, né? O italiano fala, né? Gesticula. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com que maneira você está realmente se expressando. Deus não está muito preocupado de você errar ou não. Ele está preocupado em você, o que você vai fazer com isso. Né? Se você tem uma fraqueza qualquer... O que você vai fazer com essa fraqueza? Né? Isso que a gente tem que prestar atenção, porque todos nós somos falhos, né? Temos deficiências, mas nós temos que ter uma ação diante disso, um esforço. A partir do momento que a gente se esforça, o sobrenatural de Deus vem, nos ajuda a melhorarmos cada dia mais. Amém? Celular, gente, tablet, internet, né? No notebook. O que vocês acham desses equipamentos lá? São de comunicação. Eu trouxe o meu para cá, gente. Não, está com um cronômetro para a gente calcular o tempo, tá? Eles são bênção ou são maldição na nossa vida? O que vocês acham? Uma bênção? Isso aí. Depende de como a forma como é usado. A gente tem escolha, né? Exatamente. Então, olha lá, depende do uso que fazemos deles, né? Se eles nos dominam ou se nós prevalecemos sobre eles. Se ele te domina, realmente é uma coisa ruim, que precisa ser corrigida. Mas se você domina sobre ele, você consegue controlar e não estragar o relacionamento familiar, realmente é uma bênção na tua vida. Sabe que eu tenho feito algumas vezes, quando a gente sai e eu posso não levar bolsa, eu inclusive não levo nem o celular.
Para quê? Para que a gente possa sentar, a gente possa conversar, sem ficar, ai, nossa, fez blim, blim, será que é uma mensagem? Será que não sei o quê? Gente, esquece. Como é que era a vida há um tempo atrás sem o celular, sem essa parte toda? Tudo bem, quando você realmente precisa, tudo bem, leva, mas procure ficar sem estar ligado. Chega de noite, desliga todo o aparelho, põe o celular para dormir, igual você vai dormir. Então, você começa, a pessoa respondeu, e não sei o quê. Gente, desliga isso, é uma neurose. Né? Olha ali essa imagem. Uma família, primeira coisa que chama atenção ali, é exatamente a primeira ali, é do marido, né, que está ali teclando, mas olha a cara da esposa, de tristeza. Ela está ali num horário que poderia ser um horário, né, de refeição, num momento gostoso. A menininha escondidinha está ali, ó, com o tablet, abaixadinho. Né? O menininho com fone de ouvido. Então, eu falei assim, gente, que mundo é esse que nós estamos gerando? Você está vivendo nisso, e que exemplo você está dando para os teus filhos? Pega o bebezinho pequenininho, ah, não, mas ele gosta, põe lá... Gente, os meus filhos não cresceram com tablet celular, eu não cresci com tablet celular. A gente costumava brincar na rua, de bola, de amarelinha, pular corda. Né? Ele tinha um exército de tampinha de garrafa. Gente, vamos ser felizes, né? A gente não precisa disso. Então, nesse momento, deixa as coisas de lado, para que isso não atrapalhe. Qual é a prioridade? Não é a refeição, não é a família, não é a tecnologia. Então, vocês acham que essa família está conseguindo se comunicar? Num não verbal, eles estão dizendo ali, olha, ninguém é importante aqui. De repente, essa mulher está com algum problema, queria conversar com o marido, pedir ajuda para ele está sem ouvidos para ela. Corpo presente, mas cabeça voando. O que vai acontecer ao longo do tempo? Pode ser que ela vai conversar com uma amiga. A amiga não conhece a palavra de Deus, vai dar um conselho errado. Ah, ele não quer saber de você? Deixa ele para lá, vamos curtir a vida. E é aí que as coisas acontecem. Ou a mulher vai conversar com o encanador, com o eletricista. E nessas situações, o que está acontecendo? Está vendo comunicação aí? Ela está pedindo por isso. Ela está querendo se comunicar. Olha a filha também. Está com problema na escola, sofrendo bullying. E a mãe não está preocupada com outros assuntos. WhatsApp, Facebook, Instagram. Essa menininha também vai chegar para a coleguinha, ah, não consegui falar com minha mãe. O que eu faço, hein? Ah, namora ele sim, um cara legal. Né? E aí a menina pode se perder também por causa de falta de comunicação em casa. Tem aquela coisa lá da tal da baleia azul. Você acha que essa menina vai querer ficar em casa, sendo desprezada? Não vai. Esse casal também, que ela está dizendo, né, tipo, ai, não aguento mais. Olha lá o que está acontecendo. E ele também não está nem aguentando mais ouvir. Ela fala, tipo, eu não quero mais. Né? Então, assim, essa comunicação não verbal, também de gestos, de posturas, olha o que está gerando ali, ó. Não verbal, de gestos e posturas. Desprezo, pouco caso, desistência, teimosia. Cansaram. E esse instrumento de comunicação, gente? A boca. É bênção ou é maldição? Olha, é muita palavra, mas se você pensar, todos nós aqui, quantos ouvidos você tem? 2? E boca? Ainda bem, né? Será que Deus não queria nos passar uma mensagem, uma comunicação para nós através disso? Falar menos e ouvir mais? Creio que sim, né? Depende do uso que nós fazemos dela, né? Se você usar para abençoar, vai ser uma bênção. Se não, realmente vai ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Também não adianta ter uma comunicação verbal quando ela é ruim. Ela é incompleta e ela passa a ser distorcida. Né? Embaixo você vê ali, né, bem a acusação, a palavra ali em Mateus 12:34, diz assim, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio.
E aí a gente pergunta, como é que está o seu coração? O irmão lembrou ali, o coraçãozinho está todo amassadinho. O que nós estamos trazendo para dentro de nós de alimento? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Deus está dando uma palavra de entendimento para nós. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós agimos, nosso comportamento, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações são de acordo com aquilo que a gente traz para dentro de nós. Você pode observar, pessoas que jogam muito videogames violentos se tornam violentos. Né? Muitas pessoas que veem pornografia não conseguem ter relacionamentos estáveis. Né? Então, aquilo que você traz para dentro de si é que vai gerar o resultado, o que você é, o que vai sair de você. Né? Jesus falou que não pode sair de uma mesma fonte águas doces e águas amargas. Né? Se está saindo águas amargas de você, precisa ver o que você está trazendo para dentro de você. Se você tem uma vida de oração com Deus, orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, você vai ter a tendência realmente de sair de você coisas boas, né? Porque você está no Espírito, e quando você está no Espírito, o Espírito ordena a tua alma a tomar decisões corretas. E se você toma uma decisão correta, o corpo não tem outra opção senão obedecer. Quando você é dominado pela carne, se a carne te conduz, se você não tem vida espiritual, a carne te leva a decisões erradas. Se não foi a carne, pelo menos a emoção te leva a tomar decisões erradas. Mas se você está no Espírito, isso não acontece. Então é muito importante a gente considerar aquilo que a gente está trazendo para dentro de nós. Então, o que você tem trazido para dentro do seu coração? O que você está vendo na internet, na televisão? São coisas boas, edificam, né? O que você está ouvindo, né, das pessoas? Será que é a palavra de Deus? Aquele conselho que eu recebi é de Deus? Vamos ver se está de acordo com a palavra. E com quem você tem andado. As más companhias realmente podem estragar realmente todo o esforço que você está fazendo em andar em retidão. Vou falar uma coisa para vocês. A nossa igreja tem trabalhado com veredas, inclusive já trouxe veredas para cá. E existe agora um ministério que o pastor Massal trouxe, uma outra ferramenta para a igreja, que é sobre pornografia. Que é exatamente, as pessoas não falam, mas a igreja tem tido muito problema nessa área. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu já vi pornografia antes de me converter. E o que acontece? Hoje não vejo mais nada disso, porque eu fiz uma aliança com Deus, com os meus olhos, para não pecar contra o Senhor, com os meus ouvidos, para não ouvir porcaria, e com a minha boca, para não falar nenhum tipo de imundície. Você pode fazer isso, você pode brecar essas coisas ruins. Você liga a televisão, tem lá pornografia, não sei o que lá, você liga no computador, é a mesma coisa. É tua escolha. Você quer comer lixo, receber lixo? Você vai passar lixo. Agora, eu tive a minha escolha. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu não quero ser qualquer coisa. Eu falei assim, eu sou templo do Espírito Santo. Eu não quero. Eu falei, eu não sou santa e não sou perfeita. Eu também erro, mas eu procuro não errar. Eu procuro ser moldável. Então, é essa a diferença, né? Então, eu falei assim, o que diz a palavra de Deus? Romanos 13:34. Vou ler por aqui que é mais fácil. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Pode pôr outro. Por isso, em Gálatas 5:16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quanto o seu tempo diário você tem dedicado à oração, à leitura, ao louvor, às coisas do Senhor? Comunhão com Cristo. Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Jesus mesmo fala assim, olha, a bênção e a maldição. E ele fala assim, escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a bênção. Ele está dizendo para você. Agora, você pode escolher. Quantas vezes, né, a gente deixa passar o dia inteiro, a gente acaba dormindo, não sobrou tempo para Deus. Olha como a gente é pequeno, não sobrou tempo para Deus. Aquele que pode te dar tudo, você não tem tempo para Ele.
Não é uma incoerência na nossa vida? A gente acorda, sai correndo para o trabalho, faz as coisas, faz o esporte, vai para a academia, vai para a internet, fala com os amigos. Você falou com Deus? Quanto tempo? Isso tudo é alimentação. Você está trazendo, o alimento está trazendo para dentro de você. Se você se alimenta das coisas do dia e não de Deus, provavelmente não vai sair uma coisa totalmente boa de você. Entendeu? Será que o amor e a atração no casamento esfria ao longo do tempo por causa da má comunicação? O que vocês acham? Uma má comunicação esfria, né, o relacionamento? Mas o casamento, quando você casa com a pessoa, ele não é tá assim, você está apaixonada, ama. E aí, o que acontece depois? Água fria. Faz assim, esfriou. Perceberam uma coisa? Quem foi que criou o casamento? Foi o homem ou foi Deus? Se ele criou o casamento, por que o casamento começa lá em cima, no auge, depois ele tem essa curva de declínio do amor e da atração? Será que Deus errou? Ou nós não fazemos segundo a regra do fabricante? Se você vai dirigir uma empilhadeira, se você não sabe como ela funciona, você pode se matar alguém ou estragar o equipamento. Então nós temos que ter esse conhecimento para não errarmos, né? Então Deus deu a direção para nós. Nós precisamos ser fiéis a essa direção, buscá-la e praticá-la. Algumas situações que acontecem nos lares, discussão, palavras agressivas, né, gerando agressividades. Ou esse casal também, né? Estão disputando por alguma coisa, é um egoísmo, disputa, traz ira no coração. Ou também essa família, total isolamento, aquilo que a gente falou da história da mesa. Então, os 4 ali na sala, mas cada um no seu mundinho, cada um com as suas coisas, totalmente isolados. Poderiam estar juntos, mas não estão. Então, isso é uma falta de comunicação, não é adequado. Saiba que ninguém gosta de ficar perto, né, de pessoas que o tratam mal, fala palavras duras, não se importa com suas vontades e necessidades, estão sempre de mau humor, fazendo muitas críticas. Não é verdade? Uma pessoa desse jeito, você não quer ficar perto, você quer distância, porque é uma pessoa que traz mal para você. O tipo de pessoa que já acorda azeda, né? Hoje em dia está muito comum, em voga, em moda, a palavra tóxica, né? Então você está se tornando uma pessoa tóxica, porque trata mal, você fala palavras duras, não se importa com a vontade e necessidade do outro. Deixa o cônjuge doente, vai para a terapia, tomar remédio. Em Provérbios 21:19 diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Não necessariamente tem que ser mulher, às vezes pode ser homem. Melhor é viver no deserto do que com um homem briguento e amargurado. É a mesma coisa, para os homens também serve essa palavra, gente. Viu? Olha que coisa. O que é deserto, gente? Deserto é ausência de vida. É um lugar seco, não tem comida, não tem água, não tem nada, é sol escaldante, é muito ruim. E essa pessoa diz que é melhor viver no deserto do que com uma pessoa desse jeito. Então, se você tem a tendência a ser briguento, realmente a ser uma pessoa amarga, deixa isso. Faça um esforço, peça ajuda a Deus para que te transforme e te ajude. É uma coisa que é difícil, gente, mas é no dia a dia que a gente vai se fortalecendo, como se fosse um exercício de academia. E o que tem, se a gente parar para pensar, né, o que tem saído de você? Lembra que a gente falou, né, que aquilo que você se alimenta é aquilo que você fala, que a boca fala aquilo que o coração realmente está cheio. Então, se você olhar ali, você vê que tem 2 casais. O primeiro casal ali de cima, eles estão, né, olhando, estão namorando, estão curtindo, né? Então, quando você faz um elogio, a mensagem da comunicação que está passando, ela é boa, vai atrair outra pessoa, né? Fala assim: ai, meu amor, que delícia estar com você, que gostoso, ai, que bom que você chegou. Por exemplo, ele está num trabalho novo, que ele acorda às 5 da manhã, e às vezes chega às 8 horas da noite, às 10 a gente está indo dormir. Eu estou acordando com ele às 5 da manhã, e às 10 nós 2 vamos dormir. Por quê? Senão não adianta. Se ele levanta e ele vai embora, eu volto para a cama, durmo até às 10, 11, eu vou fazer outras coisas. Quando ele chega que ele vai dormir às 10, eu vou dormir à meia-noite, porque eu estou sem sono. E na hora que eu entro no quarto, ele acorda, ele não consegue dormir direito. Está certo isso? Eu vou virar uma coruja durante a noite,
e ele acorda de manhã cedo e eu não faço nada junto com ele. Então, eu estava falando para ele, eu falei assim, que o nosso tempo hoje, juntos, tem sido muito precioso. Ele é pouco, mas ele é precioso. Ele é vivido com intensidade e com qualidade. Sabe? Então, é exatamente isso. Olha, sabe, aproveitou o momento, está ali junto, está curtindo. Né? Agora, o outro lado, né? Quando você fala, né? Você acaba trazendo palavras duras, a mulher está lá falando, não dá para perceber, mas ele está com as duas mãos no ouvido, tipo, eu não aguento mais. Né? E é chato isso. Como é que era no tempo de namoro? Como é que era no comecinho de casado? Ai, meu amor, meu chuchuzinho, mamãe, bebê. Fala até aquela língua que fala, não é assim? Você tem sido assim ainda? Traz ainda o sonho de valsa, o batom, traz ainda alguma coisinha para o seu cônjuge? Ou é só a conta para pagar? Então é isso, gente. A gente você pode escolher aquilo que você quer, né, ter depois, como vai passando o tempo, você fala assim, nossa, mas lá atrás, eu falo assim, a gente só brigava. É lógico, você escolheu brigar. Né? Então, escolha ter momentos bons hoje, para quando você for lembrar lá atrás da sua vida, você vai ter coisas boas para lembrar. O que tem saído de você? Agora é uma autocrítica, você olhar para si, não para olhar para o cônjuge. Lembra que a Isa falou no começo, né? Olhe para você, Deus está falando com você, para mim também está falando essas coisas todas, está falando com cada um de nós através da palavra dele. Tá? O que tem saído de você? Em Provérbios 12, 18, diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Deus falando para nós, as palavras duras, né, que ferem as pessoas. Será que eu não estou gerando palavra dura, está ferindo meus filhos, minha esposa, meu marido? Né? Mas ele está falando também que a língua do sábio, a pessoa que tem sabedoria de Deus... Faz o quê? Traz cura. Cura. Todos nós precisamos de cura, em todas as áreas de nossas vidas. Né? Em Provérbios 12, 25, também diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós somos chamados, gente, para sermos abençoadores de vida. Esse é o propósito principal da nossa vida, abençoarmos, não ser motivo de tropeço, né, de ira, de raiva para o outro. Se você não está sendo uma bênção na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, reveja o que está saindo de você. Revendo você que está saindo de você, você tem uma ideia do que você está trazendo para você, para o seu interior. Então, a correção é começar a se alimentar de forma correta, porque daí vai começar naturalmente a sair coisas boas de você. Bom, nós temos uma regra fundamental da boa comunicação. Coisas que atraem e coisas que afastam. Vamos ver quais são. Então, tudo que nós falamos tem o poder ou de afastar ou de você atrair o seu cônjuge para você, o seu filho. Se você olhar aquele desenho, a esposa está com um imã, está falando coisas boas e está o quê? O marido está sendo levado até ela, está apaixonado por ela. Poderia ser ao contrário, o homem com a mulher, mas também pode ser ao contrário. Você já mexeu com um imã, se você inverter, o que acontece? Ele repele. Né? Então, vocês podem sempre lembrar disso. O que eu faço para o meu cônjuge? Aqui nós estamos falando de comunicação, mas você pode colocar isso com atitudes, com gestos, com coisas que você faz, que atraem e coisas que afastam. Então, para cada palavra, para cada comportamento, para cada atitude, né, você pode pensar, isso afasta ou isso atrai meu cônjuge para mim? É uma regrinha muito fácil, você não precisa nem conhecer nada. Se você guardar essa regrinha, você vai se escapar de cada encrenca, então você vai saber o que fazer. Se você sorrir para ele, se você é delicada, se você é amorosa, isso atrai ou afasta? Atrai. Isso a nível do corpo, da alma e do espírito. A nível do corpo, por exemplo, né? Ele atua no olfato, no paladar, na audição, na visão. Um hálito, por exemplo, o hálito bom, atrai ou afasta? Um hálito ruim, afasta. O cheiro do corpo, ficar uma semana sem tomar banho. Tomo banho hoje, eu quero ficar até o final do ano sem tomar banho.
Você quer ficar cheiroso até o final do ano. O que vai acontecer? Vai atrair ou vai afastar? Afasta, não é? Um perfume que você passe, atrai. Isso a nível do corpo, né? Dicas que a gente está passando para vocês. Prepare-se para o outro, esteja sempre atraente. A comunicação é uma comunicação também. Você está atraente para o seu cônjuge, isso significa que se você se preparou para ele, a mensagem que pula para o coração dele, puxa, ele gosta de mim, ele me ama, ele dedicou tempo, esforço para se preparar para mim, né? Outra coisa, descubra o que o agrada o outro e ame-o dessa forma. Não tem como ter atração pelo outro se estiverem vivendo muitas situações que afastam um do outro. Tá? Falando a respeito de perfume, eu sempre gosto de contar uma história uma coisa que eu vi e a gente percebeu que é bem realidade mesmo. Estava numa festa e eu vi o meu cunhado, marido da minha irmã, chegando para uma prima minha, foi cumprimentar ela, falou: nossa, que cheiro gostoso, deu aquela fungada no cangote dela. Nossa, que cheiro gostoso. Ah, perfume tal, que não sei o quê. Aí ele falou assim, né? Ah, a minha esposa não usa esse tipo de perfume. Ah, deixa eu sentir de novo esse cheiro. Foi lá, deu uma segunda fungada no cangote dela. Agora eu pergunto, vocês estão usando o perfume que o seu cônjuge gosta ou você compra simplesmente aquilo que te agrada? Você se veste do jeito que você gosta, com roupinha da moda, com sapato legal, que não sei o quê, ou você pergunta, na hora que você põe a roupa, estou boa assim, está bonito para você, você gostaria de... Estou bem assim? Está bonitona. Obrigada. Ele também está com a camisa que eu dei para ele. Sabe? Então, gente, é importante isso. Vão na loja de perfume, vão namorar, chega lá no Boticário, seja lá onde for, sabe? Vai lá cheirar o perfume. Ah, você gosta desse? Comprem um perfume que vocês gostam. Porque isso o quê? Atrai. Ele não gosta, por exemplo, que eu use perfume que tem cheiro de fruta. Então, o que adianta eu estar lá cheirando lima, limão, abacate, sei lá o quê, se ele detesta, gente? Entendeu? Eu tenho que usar alguma coisa que ele tenha prazer de, sabe, de sentir o cheirinho, é gostoso. Então, vocês têm que entender esse relacionamento. Né? É você, sim, mas é você. Deus deu você para o outro, para o seu cônjuge. Comunicação, né? Não verbal. É. Olha, tá. Nós vamos ver aqui o nível também do espírito. Lembrar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Né? A parte espiritual da vida com Deus. Uma pessoa, quando ela é ligada com Deus, que ela ora, que ela intercede, que ela fala as coisas de Deus, que você sabe que ela está lendo a palavra, não é uma coisa que você fala assim, não, nossa, uma pessoa totalmente bitolada em Deus. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de espiritualidade. Você tem corpo, alma e espírito. Então, o teu espírito precisa estar linkado com ele. Quando você está linkado, o que vai acontecer? Eu vejo ele falando, ele comentando. Gente, eu me orgulho, eu fico feliz de ver ele assim. Não adianta eu falar assim, nossa, o pastor prega super bem, aquela irmãzinha ora que é uma maravilha. Você já parou para ouvir a oração do seu cônjuge? Ou na hora que começa a orar, você desliga e já começa, porque está o horário da minha novela, porque já está na hora de buscar as crianças na escola. Você nem ouviu. O teu cônjuge falar com Deus é o momento mais importante, é honra. Isso é maravilhoso. Você poder saber como a pessoa se comunica com Deus. Então, isso é muito importante. Né? Então, dicas. Orem, estejam juntos, participem mais da vida, né? Dessa parte espiritual junto com o seu cônjuge. E a nível da alma, né? Que é a parte da comunicação que mexe com o emocional. É o jeito de falar, doçura no falar versus agressividade, ou é o comportamento, né, de gentileza, cavalheirismo, a educação e gentileza versus grosseria e egoísmo. Dicas: seja sempre atencioso, gentil, carinhoso com seu cônjuge, respeitador, romântico e interessado nas coisas do outro. Muitas vezes os casais têm vidas independentes, e essa vida independente gera um afastamento. Você adquire intimidades emocionais com outras pessoas, né, e ela com outras pessoas, outras amigas, e ao longo do tempo isso vai afastando um do outro. Já não existe uma intimidade emocional entre o casal. Então nós temos que ter nosso cônjuge como nosso melhor amigo,
confidente, fazer as coisas juntos. A esposa não gosta de futebol, vai junto uma vez no estádio, junto com o marido. O marido não gosta de ir no shopping, né? Vai com a esposa, com paciência, né? Não é no objetivo, vai na loja, compra, sai e vai embora. Então, entenda, se é importante para ela, passa a ser importante para mim também. Entenderam o recado? Se é importante para ela, passa a ser importante para mim também, mesmo que não seja até o momento. Da mesma forma é assim com ela. Amém? Outra parte importante que também que a gente tem que ter enfatizado, o que é? O diálogo, a maneira que realmente que você fala. O diálogo, o que é? É falar, mas é também saber ouvir com equilíbrio. Aquilo que nós falamos, 2 ouvidos e uma boca, né? É abrir o coração, é você ser realmente transparente, você não esconder as coisas. Ah, não, mas eu só não contei tal coisa, eu só menti um pouquinho. Se eu falar para você, ó, essa água aqui, você quer tomar? É 99% pura. Tem 1% aqui de coliformes fecais. Mas eu não vou... Não, né? Eu fui transparente, eu falei para ele a verdade. Ele tomou a decisão de não querer. Agora, você precisa... Não, mas é quase pura. Não, eu vou dar para ele assim mesmo, não vou falar nada. Não, mas eu gastei um pouquinho no cartão, não vou falar nada. Vai chegar o cartão, a conta do mesmo jeito. Né? Então, por que você não falar? Né? Verbalize, realmente fale. O seu cônjuge conhece os seus projetos de vida? Ele conhece os teus sonhos, os teus anseios? Sabe o lugar que você quer ir, aquilo que você gostaria de ter, uma vontade que você tem, um sonho? Ou você guarda isso para você, ou você só conta isso para os outros? É importante, é quem você é, né? Então, nós temos também que ter um cuidado muito grande. Em Provérbios 18, 21, diz assim, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, aquilo que você realmente falar é aquilo que pode acontecer. Em Tiago, diz a palavra, né, que uma simples fagulha, ela pode queimar um bosque inteiro. Uma fagulha, ela não é fogo, ela é uma centelha, ela é simplesmente uma brasa pequenininha. Se ela cair aqui, eu posso olhar e tomar a decisão de vir e apagar. Agora, se você deixar que essa fagulha, em palavras, em atitudes, cresça, vai chegar uma hora que não vai adiantar nem você chamar bombeiro, seja lá o que for, que isso não vai apagar. Vai destruir. A comunicação que subtrai pontos da estima do outro. Nós somos assim como se fosse um tanque emocional. Nós temos um tanque emocional dentro de nós, onde a gente coloca crédito ou a gente retira esse crédito desse tanque emocional, né? Mentira é uma coisa que subtrai. Se ela mente para mim, isso vai cada vez mais me afastando, né? A raiva é outra coisa que vai diminuindo os pontos da sua estima pelo outro. Acusações, gritaria, desrespeito. A palavra de Deus, novamente, que é o nosso prumo, nossa direção, nossa meta, né, nosso padrão de vida, diz assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Muitas das coisas que Deus nos passa são imperativo. Ele não falou assim, ó, se você se sentir vontade, livre-se da amargura. Ele falou assim, livrem-se, é uma ordem. Se você tem tendência a gritar, tratar mal, com calúnias e ira, amargura, Deus pede, livre-se disso. É decisão que nós temos que tomar, é esforço que nós temos que fazer e Deus não vai fazer por nós. Amém? E a comunicação que soma, ele falou daqui subtrai, nós vamos ver aqui soma na vida do outro. É que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e também trazem cura para os nossos ossos, né? Então, você ter noção que realmente a palavra, ela tem realmente força e ela tem realmente poder, então, né, de cura. Então, você tem que realmente prestar atenção naquilo que você fala para o seu cônjuge. Distorções na comunicação. Muitas vezes eu falo uma coisa, eu falo A, ela entende B.
Ela fala C, eu entendo D. Não acontece isso muitas vezes? Você fala uma coisa para sua esposa não entendeu o que você falou. Você, mas eu fui claro, mas ela não entendeu se claro o seu. O que aconteceu no meio do caminho? A psicologia fala que são ruídos, filtros, né, ou barreiras na comunicação. São coisas que acontecem, podem ser espirituais ou não, pode ser física, pode ser realmente do ser humano. Mas acontece essa filtragem. Tem um exemplo, por exemplo, uma toalha verde versus toalha amarela. Um exemplo fictício, uma coisa que inventada para ilustrar. Vamos supor assim que eu peço para minha esposa, pega aquela toalha amarela. Ela vai lá, me traz uma toalha verde. Agora eu não lembro direito. É toalha, né? É verde. Eu pedi uma toalha amarela, ela me trouxe uma toalha verde. Agora eu trouxe a toalha para você. Não fiquem... É só uma encenação. Eu chego e falo para ela, você é burra, eu pedi uma toalha amarela, você trouxe uma verde. Caramba, amor, eu trouxe a toalha, você pediu a toalha. Que é isso? Parece que é surda, tem cera no ouvido, vai tomar banho. Poxa entendeu? vida, você só me magoa assim. E começa, gente, uma discussão no casal. E aí um começa a xingar o outro, aí a pessoa fica brava, quer ir embora. Aí o marido sabe o que ele faz? Quer saber uma coisa? Fica aí com seu mau humor, eu vou sair com meus amigos. Fica aqui. Ele sai, vai lá no bar, tomar uma bebida alcoólica com os amigos, ali enche a cara, aí encontra uma prostituta ali no meio, sai com essa prostituta, se deita com ela, aí pega uma doença sexual transmissível, né, uma AIDS, daí com o tempo ele fica debilitado, passa AIDS para a esposa depois da reconciliação, a esposa também fica com a mesma doença, chega um tempo os dois morrem, os filhos pequenininhos, estão realmente sem pai, sem mãe, chega um traficante lá, adota eles, vem cá, você vai ser minha mula, para você levar essas drogas para tudo quanto é canto. Aí a criança cresce um pouquinho mais, faz 18 anos, é preso, fica o resto da vida na cadeia. Por quê, gente? Você acha que a gente falou algum absurdo? Por causa de uma Tá cheio de simples casos corzinha assim de toalha. Então, coisas pequenas podem gerar grandes destruições, mas também coisas pequenas podem trazer grandes restaurações, grandes coisas. Uma palavra de elogio pode levantar uma pessoa que estava desanimada da vida. Então, preste atenção, né, do que está saindo Agora de você. pede para mim a toalha de novo. Minha querida, me dá um beijo. Não, mas não é assim, pede para mim a toalha de novo. A toalha verde, você traz para mim, por favor? Gente, eu não lembro. É verde, né? Foi verde que ele pediu? Acho que foi verde. Não, eu pedi amarela. Não tem importância. Vai essa mesmo. Vamos tomar um banho junto, tudo vamos? Gente, é tão simples, né? Como é que Passaria chega, como é que ter chega uma a história? reação boa. Como é que chega a história em você? O que você faz com isso, né? Exatamente. Não queiram ter razão, escolham amar. Sempre que você tiver realmente, muitas vezes a discussão no casal é um disputando, eu estou com a razão, não, eu estou com a razão, não, eu estou com a razão. O que vai acontecer? Vai afastar. Muitas vezes não vai ter acordo. Eu tenho certeza que eu pedi amarelo, ela tem certeza que eu vi o verde. Eu posso brigar o resto da minha vida tentando argumentar meu ponto de vista, ela vai também fazer a mesma coisa e nunca vai chegar a uma conclusão sadia. Melhor ir tomar banho junto. Então esquece, passa por cima, que é uma coisa tão pequena, e vai amar. Né? Como deve ser o diálogo no casamento? Franco, baseado na verdade sempre. Ele tem que ser transparente, sem omissões importantes. É importante que ele seja frequente, né? Estimulando o companheirismo, de qualidade, com amor, dedicação e até com sacrifício, se for necessário. Pequenas coisas. Então, pequenas coisas podem gerar grandes conflitos, né? A diferença, o homem e a mulher, eles são diferentes. Se vocês olharem aqui, tem alguma pessoa igual a outra? São todos diferentes. É assim da mesma maneira que eu sou diferente do meu marido. Mas ali naquele desenho, mostra bem, né? Como é que é a cabeça da mulher? A mulher está lá no romantismo. Mas o homem está pensando no sexo, gente. Né? Então, existe essa diferença.
Então, aprendam isso. Pode ser o contrário também. Também pode acontecer ser o contrário. Né? Então, olha, nós temos o quê? Gosto diferente, necessidades, carências, jeito de ser. A intimidade física também pode ser diferente. Né? Maneira como lidam também com organização, com finanças. A gente pode aprender um com o outro. Também não há nada de errado nisso. Então, conheça o seu cônjuge, conversem sobre isso. Vocês conversam sobre as finanças? Vocês conversam sobre a educação de filhos? Vocês conversam exatamente sobre sonhos, sobre planos, sobre intimidade sexual? Vocês conversam? Uma parte das pessoas não conversam. Aprenda que você pode conversar sobre isso. Não é tabu nenhum, gente. Não é pecado. Você pode conversar também sobre isso como qualquer outra coisa. Vocês são casados. Ou, se não são casados, estão se preparando para casar. Certo? Então, aprenda que você precisa conversar sobre tudo. Né? Oi? Fala você. Quando é que surge o conflito? Né? Quando se quer que apenas sua vontade prevaleça, quando não consideramos o que o outro pensa ou gosta, ou quando não nos esforçamos para mudarmos para melhor. Uma vez nós saímos com um casal de amigos, com os filhos, fomos numa lanchonete. Ele chegou, pediu lá os sanduíches todos para os filhos dele. Ah, pai, mas eu não queria esse. Ah, não interessa, eu já escolhi, eu sou autoridade aqui do lar, é isso mesmo. O que você acha que vai causar no coração dessas crianças, desses filhos? Afastamento. Ah, eu vou sair com meus amigos, porque quando eu saio com meu pai, ele que escolhe, não deixa eu escolher. Então vai sair com os amigos, porque lá ele tem essa liberdade de escolher. Isso não era autoridade, era autoritarismo. Então, não são as diferenças as causas dos conflitos, mas o que você faz com elas. Porque nós somos diferentes mesmo. O que você faz com relação a isso que faz toda a diferença. O que nós podemos fazer? Mudar a nós próprios, né, com o que for possível. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se amoldar é você se conformar, tomar a forma desse mundo. Né? Então, Deus está falando para você não se amoldar a isso, mas transformem-se pela renovação da mente. Né? Nós temos que ser mais tolerantes. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. O perdão é uma coisa muito importante, gente. Ele também é um imperativo. Perdoem, suportem-se. Ser menos exigente. Muitas vezes, quando o nosso nível de exigência está muito alto, a gente se torna arrogante e isso afasta um do outro. Amém? Mais dicas para o dia a dia do casamento. O grau de importância. Né? Que importância você pode ou não dar para o outro. E podem ter graus de importância diferentes. Às vezes, uma coisa que é muito importante para mim não é importante para ele. O casal ali está conversando. Né? Então, se isso for administrado com amor e empatia, se não for conversado dessa maneira, pode gerar realmente conflito. Né? Que uma coisa pode ter pesos diferentes um para o outro. E o que é empatia? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, pensar assim, realmente, se eu fizer tal coisa, isso vai agradar ou ele vai ficar chateado comigo? Então, se você pensar dessa maneira, você gera menos conflito. Se eu pedir o lanche dela, sem ela escolher, vai ser bom ou ser ruim? Ela vai gostar, fazer feliz ou não? Isso é amor, né? Então, é você pensar na felicidade do outro. Como foi falado aqui, você casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E você demonstra também dessa maneira. Mateus 7,12 diz assim: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O que você gostaria que fizessem para você, faz pelo outro. Isso é amor, né? Para cada situação, pergunte, numa escala de 1 a 10, quanto tal assunto ou desejo é importante para o outro? Isso facilita entender o outro para poder dar a devida atenção e esforço em amor. Nós temos um exemplo aqui. Estamos terminando já, gente. Está muito tenso, mas vamos correr aqui. Imagine a seguinte situação: a esposa quer sair para passear com o marido e o marido não quer. Ela sai depois de um dia inteiro
Peraí, deixa eu ler para cá ficar mais fácil. A esposa quer sair e passear com o marido e o marido não quer. Para ela sair depois de um dia inteiro trancada em casa, tem um peso 10. Para o marido, ele quer ficar em casa, mas isso não é tão importante assim. Isso tem peso 4, por exemplo. O que vocês acham que deve acontecer? Ou o que vocês fariam? Sai ou não sai? Sai. Os maridos falam, não. Só as mulheres falando sai. É dia de jogo. Olha só o que aconteceu. Por amor à sua esposa, sabendo o quanto é importante para ela, o marido pode sim aceitar amar a sua esposa saindo com ela. Ao mesmo tempo, essa esposa, lembrando que saindo fora no final de semana, o marido pode ficar cansado e prejudicar também no seu trabalho, então eles resolvem ficar em casa. Então, tcharam. Gente, foi muito melhor do que sair, ficou em casa, mas também não foi assistir o jogo. Eles resolveram ter um tempo para eles. Não é muito melhor? Entenderam o grau de importância? O que é importante para mim pode não ser para ela. E se eu não entender isso, se ela não entender isso, pode causar conflitos e afastamento. Gente, isso a gente usa até para quando, assim, por exemplo, às vezes ele tem dor de cabeça. Eu falei, amor, o quanto de dor de cabeça você está? 4. Então, eu sei que é um 4, tudo bem. Não, eu estou com dor de cabeça 7. Então, eu já sei que eu tenho que me preocupar com isso. Aí o pavio fica mais curto, né? Entendeu? Com dor. Você pode fazer isso com tudo. Não, eu quero muito comer pizza, mas a gente está sem grana. O quanto você quer comer pizza? 3, 4? Não, 10. Estou louca para comer uma pizza, entendeu? Então, tá bom. Então, vamos não sair no próximo final de semana e a gente sai agora. Então, você consegue entender um pouco o ao outro. Uma coisa muito importante, vocês já ouviram falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Já leram? Isso é muito importante, isso é comunicação também. Né? Vou repetir rapidinho aqui, só para vocês verem. Se não leram, comprem para ler, porque é muito bom. São 5 itens, né? A palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Então, para uma pessoa, o dar presentes é a manifestação do amor dele pela pessoa. Para outro, o receber presente não significa nada. Então, se não existir esse conhecimento um do outro, vou supor que a linguagem de amor dela seja tempo de qualidade e o meu seja dar presentes. Então, eu sinto que eu estou amando a minha esposa se eu chegar para ela e dar um monte de presente. Eu vou lá e entrego uma Ferrari na mão dela. Entro em dívida para poder pagar, né, aquele carrão, achando que estou dando melhor, estou dando tudo para ela. E ela recebe... Amor, eu só queria ficar com você, amor. Puxa vida, aqui de pega essa Ferrari e caso, troca por... Que pouco caso. E ainda acha que fez de tudo. Vamos e ela Caribe. Desprezou. Porque a linguagem dela de amor é diferente do meu. Então, se você não conhece isso, você vai ter conflitos no relacionamento. Lembrando que isso é comunicação, tá, gente? Porque é aquilo que você se expressa para o outro. Tá? Então, por mais que você se esforce em manifestar o seu amor em inglês, se o seu cônjuge só entende chinês, se vocês não falarem a mesma língua, se vocês vão se bater, vocês não vão realmente chegar a lugar nenhum. Então, cada pessoa tem um jeito de dar amor e também um jeito de receber amor. Então, como ele falou das 5 linguagens do amor, às vezes, aquilo que você dá não é aquilo que você quer receber. Eu posso, de repente, exatamente assim, me manifestar de um jeito, mas querer receber de outro, né? Então, você vê que ali, olha, no casal, estão os dois ali, né, realmente perdendo tempo, né, e realmente o tanque emocional dos dois ali acabou, está 0. E a gente sabe, né, que a primeira linguagem do amor realmente do cônjuge é realmente o amor. Você vê que estão os dois... Oi? É atos de serviço. Então, assim, o casal ali está junto, estão se beijando, estão curtindo o momento juntos, enquanto que o outro casal, eles perderam tempo. Tanque emocional 0. Então, é preciso fazer algo para mudar, gente. Vai aparecer aqui uma figura de uma casa grande, destruída. Nosso casamento, nossa vida é assim também. Você acha que é uma casa bonita, né, uma construção maravilhosa, mas por baixo tem coisas solapando os alicerces da sua vida, os alicerces do seu casamento, da sua família. Você não está vendo. E vai destruir num certo momento. Então, não importa, né, o estado atual que esteja o seu relacionamento conjugal. Deus quer restaurar isso, né?
O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Nós sabemos que não está bom, não está 100%, está 90%, está 30%, está 60% de bom. Deus não quer isso, Deus quer realmente que a gente se sinta feliz por completo, né? Qual que é o caminho? Primeira coisa, conhecer. Conhecer o quê? A palavra de Deus, que é o nosso padrão de vida. É um padrão. Não é o que eu acho, não é o que eu gosto, não é o que eu sinto. Eu escolho... E nem o que a gente quer. Eu escolho o padrão de Deus. Não é o que ela quer, não é o que eu quero. Quando nós dois escolhemos algo fora de nós, que é o padrão de Deus, ninguém perde. Eu não preciso ceder para ela, nem ela ceder para mim. Nós escolhemos o padrão de Deus, então ninguém perde. Quando o nosso casamento estava acabado, ele queria ir embora. Ele decidiu ficar, porque foi o que Deus pediu para ele. Foi Segundo obediência. ponto, depois que você conheceu, tem que decidir. Decidir realmente praticar a palavra de Deus. Terceiro, agir. Não adianta você conhecer, você decidir, mas não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, agir. E quarto, que é importante, perseverar. Perseverem na palavra de Deus até que ela se torne uma realidade na sua vida. Não desista enquanto ela não se tornar uma coisa real na sua vida. Se ele tivesse decidido, tá bom, eu conheci a verdade, Deus mandou ficar. Eu decidi então que eu vou ficar. Agora ele agiu e ficou, mas se ele não se colocar à disposição de ser moldado por Deus, que é o agir, é o perseverar, é o perseverar, é o perseverar, é todo dia, é todo dia, é todo dia. É todo dia você dizer, sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, me modifica. Sim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Vocês acham que aquilo que vocês estão hoje, tá bom? Para mim não está. Eu sei que eu tenho muito defeito, não é que eu estou sendo exigente, eu sei que tem coisas que eu posso mudar. Eu pergunto para ele, o que você quer que eu mude para te fazer mais feliz? Você tem coragem de perguntar isso para o seu cônjuge? Pergunte. Mas esteja pronto para ouvir. Vamos estar terminando, nós vamos orar um pouquinho agora. O perdão é uma coisa muito importante, gente. Nós sabemos que os relacionamentos são difíceis, tem coisas que ficaram no coração do outro, algumas marcas, né, algumas mágoas, e Deus não quer isso. A gente quer que sejam todos limpos dessas amarguras, porque isso é um lixo. O lixo dentro da gente contamina, geram enfermidades, geram realmente coisas ruins para a gente. Então Deus quer que a gente se torne pessoas limpas, né? E saiba que o perdão faz parte da comunicação. Ou você vai ficar na comunicação verbal pedindo perdão? Olha aqui, você tem que realmente verbalizar isso. Por que é tão difícil perdoar e pedir perdão? Porque nós ficamos esperando chegar à vontade e ela nunca chega. O que diz a palavra de Deus? Qual que é a ordem de Deus? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele não falou para você assim, perdoe se você tiver vontade. É uma ordem. Perdoe e pronto, acabou. Não independe da emoção, independe do sentimento, é uma ordem de Deus. Quando você obedece a ordem de Deus, naquele momento, o que ele faz? Ele entra com você na luta. Ele começa a ajudar realmente a limpar aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza, e realmente ao longo do tempo você vai ver que aquilo foi retirado de você, você nem percebeu. Por que muitas vezes as pessoas também não pedem perdão? Orgulho, soberba, medo. Agora, assim, o que a gente sabe é que o perdão ele é mandamento. Deus fala para ele assim, vai lá e perdoe. Perdoe quantas vezes? 70 vezes 7. É todo dia, é qualquer coisa que você fizer. Não deixa acumular. Olha esse versículo aqui, ó. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vocês têm noção do que significa isso? Olha que coisa grave. Isso está colocando em jogo tua salvação. Porque ele diz, se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. Não importa o que é. Você é filho dele, você é imagem dele, ele espera isso de você. E olha o que Deus nos pede, ele quer um perdão incondicional. Só vou perdoar se ele mudar, só vou perdoar se ele fizer diferente, só vou perdoar se ele me comprar um carro, só vou perdoar se ele me der alguma coisa. É
obediência pura e simples à ordem de Deus. É um perdão incondicional. Assim como o amor de Deus é incondicional, e esse é o amor que Ele quer que a gente pratique também com o nosso cônjuge. As mães aqui presentes sabem o que é isso. O amor mais próximo que Deus quer que a gente pratique é o amor de mãe pelo filho. A mãe também tem um amor pelo filho, independente se ele gostar ou não, independente se ele fizer coisa errada ou não, se ele xingar ou não, você vai continuar amando. As mães que têm os filhos presos na cadeia continuam amando os filhos, mesmo sendo presos. Porque é um amor incondicional, não depende de condição. Ela está indo ali no presídio não para ver um assassino, um ladrão, um estuprador. Ela está indo ali para ver o filho. Então esse é o amor que Deus quer que a gente pratique. É fácil, não é? Mas quando você obedece, Deus vai junto com você, te fortalece e faz as coisas acontecerem. O sobrenatural dele entra apenas na obediência. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer uma oração com vocês. O perdão é um perdão incondicional, o amor é um amor incondicional. E Deus quer isso para a gente, cada um de nós, né? Vamos, nesse momento, fechar os olhos, né? Colocar nossa vida diante de Deus e pedir que Ele faça vir à tona em nós, cada um de nós, eu também, minha esposa também, tudo que está desagradando a Ele, que vai estar trazendo um impedimento para que a gente possa honrar e glorificar a vida do Senhor através de nossas vidas. Nossa vida e nosso casamento tem que glorificar a Deus. Porque Deus fez com que, a palavra de Deus diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Ele fez uma comparação com o casamento, né? Se nós não estamos vivendo um casamento bom, sendo cristãos, que mensagem a gente está passando para as pessoas à nossa volta? Né? Então nós temos que fazer uma coisa diferente, nós temos que mudar e honrar a Deus através do nosso relacionamento. E não é questão de querer ou não querer, de sentir ou não sentir, é obediência pura e simples, é racional. A partir da obediência, Deus entra com a cura, transforma e limpa. Vamos orar nesse momento. Coloque tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo realmente que está trazendo impedimento, para que você honre a Deus através da sua vida, do seu casamento. Coloque diante de Deus. Pai, eu sou fraco, eu não aguento, eu tenho recaídas constantes, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar de uma forma sobrenatural. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Paizinho querido. O Senhor plantou uma semente poderosa no coração de cada um, que é a Tua palavra. É só a Tua palavra, Senhor, que traz vida, que traz cura, que traz libertação, transformação. E é nela, Pai, que nós cremos. É nela que nós confiamos, Paizinho amado. Mesmo não entendendo, nós vamos confiar, nós vamos fazer, nós vamos perseverar, até que a sua vontade se torne perfeita em nós e o Senhor seja honrado e glorificado através de nossas vidas. Paizinho querido, fortaleça-nos, Pai, nessa nova caminhada. Ajuda-nos, Pai querido. Limpa de nós toda amargura, toda tristeza, toda decepção. E nós possamos tirar esses olhos, Pai amado, dessas coisas ruins e focarmos apenas nas coisas boas que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Naquilo que é o presente do Senhor para nossas vidas, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. Obrigado, Pai, por esse presente maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, lembrem-se que vocês são imagem e semelhança do Senhor. Vocês têm o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo tocar o coração de vocês, façam. Quando você for buscar uma água para você na geladeira, pergunta para o seu cônjuge: você quer tomar um pouco de água também? Você quer que eu faça uma cosquinha nas suas costas? Ele adora. Sabe, agrade o seu cônjuge. Sabe, procure ser uma pessoa agradável. Acordou azedo? Vai lá então, come e enche a boca de açúcar. Sabe, gente, é sério, sabe, assim, ouçam o que o Espírito Santo diz, ouçam o que Deus está pedindo para vocês. E duas coisas Deus está pedindo. Seja um exemplo para as pessoas olham para vocês. Às vezes vocês podem estar sendo exemplo aqui, chega em casa, morde a orelha, chuta o pau da barraca, chuta o cachorro. Gente, Deus está vendo do mesmo jeito. Está enganando quem? Né? Você está feliz? Se você não está feliz, vai buscar a presença de Deus. Sabe, você pode ser uma pessoa melhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Da mesma maneira que quando a gente casou, que a gente achou que o nosso casamento era maravilhoso, depois foi lá na lama,
Foi na lama porque a gente não conhecia Deus. Hoje a gente fala para vocês, realmente nosso casamento está maravilhoso perto daquilo que foi, mas pode ficar melhor. E é isso que a gente busca. Não é assim, a gente está falando porque a gente quer que vocês morram de inveja. Não, não é nada disso. A gente quer que vocês busquem mais a Deus e que vocês sejam mais felizes. Deus vai se agradar e vocês vão ficar mais felizes ainda. Se você está feliz, você vai fazer teu cônjuge feliz. Se ele está feliz, entende? É cíclico. Eu não preciso perguntar para ele, fala para mim que você me ama. Ele já vai dizer que ele me ama. Antes era assim, você me ama, você me ama. Hoje ele fala, já falei hoje para você que eu te amo? Sabe? Então não precisa perguntar. É transparente. Aquilo que nós somos aqui é aquilo que a gente é em casa. Então, seja realmente a essência, seja realmente transparente, sabe? Demonstre amor. Deus deu o Filho único dele por você, por amor. Duas coisas Deus está nos falando aqui, para terminar. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deus quer um crescimento constante em nossas vidas. Tem uma técnica de administração chamada Kaizen, melhorias contínuas. Isso que Deus quer para a gente, melhorias diárias nas nossas vidas. Qual que é o roteiro? Sejam imitadores de Deus. Nós temos o conhecimento, então é só praticarmos. Amém? Gente, desculpe o horário avançado, desculpe o tempo que nós excedemos, mas foi o que Deus colocou no nosso coração para estar compartilhando com vocês. Que Deus abençoe vocês, deem forças nessa caminhada, que realmente possa se alegrar com a vida de cada um de vocês. Amém? Deus os abençoe, gente. Pode sentar, irmãos. Eu quero aqui agradecer o pastor e a esposa, os nossos visitantes que estão aqui conosco. Tem um cafezinho, vai ter um chazinho, uns comes ali para vocês, né? Eu queria dizer, viu, pastor José, que lá em casa só tem toalha branca.